A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Thaís Ferreira, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigada pelo esclarecimento, senhor presidente. No dia de hoje, como outros companheiros já disseram aqui, nós fomos atravessados por um trágico relato, uma trágica notícia desse desvelamento do que aconteceu com o menino Henri. Então, quaisquer que fossem os discursos preparados para o momento de agora, eles deveriam ser superados, sim. Quaisquer que fossem os assuntos, né, que nós tivéssemos combinados de usar o parlamento para discutir, também deveriam de ser deixados para depois. Eu, como vereadora eleita desta casa, como mãe também de um menino de 4 anos de idade e de outro de 7 anos que vocês tiveram a oportunidade de conhecer ontem, que com vida, participou e se pronunciou durante a nossa sessão, me coloco também na obrigação, além de vereadora, além de presidenta da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, a chamar a responsabilidade dessa Câmara. Pois sobre esta casa versa a lei. E a lei, na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que é direito fundamental de toda criança a garantia à vida digna. E que esse direito, como diz também a nossa Constituição Federal, é uma responsabilidade que recai não só sobre a sua família, mas também sobre toda a comunidade, sobre todos os poderes públicos. A vida do Henri e de todas as crianças do Rio de Janeiro, da nossa cidade, é uma responsabilidade de todos e todas nós. Com ele, a nossa sociedade, nós, o poder público, falhamos. Ele morreu. E eu digo, como mãe com o coração despedaçado, que é impossível fazer o impossível. Mas a gente aqui, com o poder que nos é investido e com o poder que também foi investido ao Jairinho, com seus 16 mil votos, a gente pode e deve fazer tudo o que nos é devido. E o que é devido a essa casa? Não é passar por cima do corpo de mais uma criança morta como se não fosse nada. Nós não podemos deixar que nenhum outro debate seja maior do que a vida de quem representa, sim, concretamente o futuro. Um poeta dizia que quando um menino nascia o mundo de novo, o mundo tornaria a começar. E, infelizmente, a gente tende a admitir que quando uma criança morre, aquele mundo que poderia ter sido começado, ele deixa de existir. A gente apaga milhares de famílias, milhares de sonhos, milhares de mães, milhares de futuros. E o nosso dever, enquanto legisladores, deve ser, sim, providenciar políticas públicas que promovam o bem-viver de todas as crianças. E mesmo não sendo o nosso dever de fazer justiça, o nosso dever é de cumprir a justiça. Então, que sejamos justos nesse momento, com todo o sofrimento desencadeado, com esse ato hediondo, com essa suspeição de um homicídio duplamente qualificado. Ainda que não haja um veredito declarado pelo Poder Judiciário, que aqui nessa casa se cumpram medidas regimentalmente, sim, cabíveis, essa observação ao caso Bengui, mas que a gente possa avançar no debate da ética sobre o que é possível fazer diante desse caso que nos apresenta de forma inédita. Pelo que a gente pesquisou, isso nunca havia acontecido na história da Câmara. Que a gente saiba reagir aos novos tempos, a esse tempo e conjuntura que a gente vive, com a devida responsabilidade. Que a gente se comprometa, assim, em ir além e garantir à sociedade que ela está sendo ouvida. Nós que temos um mandato diretamente ligado à trajetória das crianças, de defesa das crianças, das mulheres, das mães, dos ativistas sociais, dos movimentos da sociedade, que são, sim, defensores dos direitos das crianças desde o começo da sua vida, estamos recebendo inúmeras mensagens sobre o posicionamento da Câmara, como a casa vai reagir. Confio, sim, na responsabilidade, confio na integridade das pessoas que compõem esse lugar agora. Como disse Chico Alencar, que faz parte, é membro da Comissão de Ética, Tereza Berger, que já se pronunciou também. Acreditamos que seja possível avançar e garantir o afastamento imediato. A gente não pode deixar que esse envolvimento, que agora é trazido à tona através de argumentos também, de evidências e provas documentadas e fundamentadas dentro do que rege a lei, seja esquecido por nós. Não podemos silenciar o debate sobre a vida dessa criança. E isso também faz parte do exercício do que é verear por todas as crianças e famílias cariocas. A gente, pela Comissão de Direitos da Criança,
A gente acredita que deve gritar, sim, em alto bom som, como a Mônica disse, hoje não é dia de discurso tranquilo, hoje é dia de colocar o microfone e gritar a plenos pulmões que a gente vai se reinscrever nas obrigações no imaginário dessa casa para que todo mundo escute, sim, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje aqui eu vou reproduzir em alto e bom som para que ninguém deixe de ouvir. No artigo 4 do ECA, a gente diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária de toda criança e adolescente. No artigo 5º, a gente fala numa lei que é referência para o mundo inteiro, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. A gente precisa também atentar à responsabilidade novamente da casa, que no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 70, diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. E diz ainda que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes. A saúde e o bem-estar físico, social e emocional das crianças é um direito fundamental. Não é uma coisa de que cabe interpretação, não é especulação, é real. E isso é um direito de cada uma delas, inclusive do Henrique, que não está mais aqui entre nós, infelizmente. Nesse dia, a gente precisa também lembrar que, caso as senhoras, os senhores ou quem nos assiste não saiba, o número de notificações de violência contra crianças de até 4 anos só vem aumentando e mais que dobrou de 2016 para 2017. Isso indica que muitas violências, como já é sabido por quem defende os direitos da criança, acontecem dentro de casa. E são essas crianças bem pequenas as mais vulneráveis, porque não conseguem ficar sozinhas, não conseguem verbalizar e porque elas têm medo. Elas têm medo porque elas confiam que o adulto seja a pessoa de referência. E esse elo de confiança, quando é quebrado, coloca a criança numa situação muito particular de achar que ninguém pode acreditar ou confiar nela porque ela é menor ou ela é pequena. Precisamos mudar essa mentalidade que menoriza o relato da infância, que menoriza e também interrompe infâncias, como vemos agora a infância do Henrique interrompida. Em 2017, foram mais de 2.000 notificações apenas na nossa cidade, o Rio de Janeiro. E naquele mesmo ano, mais de 740 casos foram registrados de acordo com isso. E um recorte muito interessante é que de todos esses registros, 83% dos homicídios dolosos, e a gente volta para os lugares da escola pública, a gente volta para as comunidades periféricas, mas não se atém somente a elas, também foram praticados contra as crianças negras. E a gente sabe que aqui não dá para fazer esse recorte agora, né, que é fundamental e não é recorte, que é a questão de raça, de classe, de gênero, porque a gente sabe que a violência infantil ultrapassa todas essas barreiras. O menino Henrique foi morto num lugar da elite, na Barra da Tijuca, num condomínio fechado. Então, essa atenção deve ser dada e devida a toda e qualquer infância que deve sim ser protegida. Eu espero que esta casa se comprometa com essa proteção, que essa casa se comprometa, sim, com o afastamento imediato do ainda vereador Jairinho e que a gente consiga dar a devida prioridade a este debate, que deve, sim, ter prioridade absoluta. Nós, da Mandata Thaís Ferreira, nós que somos presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós que somos parte da bancada do PSOL, vamos, sim, sempre repetir esse discurso de que crianças são prioridade absoluta,
de que crianças merecem a vida e merecem a garantia de dignidade desde o começo dela. Como mãe de 2 meninos, como mulher, como filha, como pessoa que sim presenciou maus tratos de várias outras crianças e que muitas vezes não foram atendidas, como ativista por esse direito garantido, hoje eu faço sim um apelo a esta casa para que dê a devida atenção a esse debate. Hoje eu faço um apelo para todas as pessoas que nos assistem, para que não deixem que nenhuma morte, nenhuma criança seja de fato esquecida ou seja em vão. A gente precisa garantir que as crianças sejam crianças pelo tempo em que elas quiserem e puderem ser. E que durante esse tempo em que essa garantia depende de nós, do nosso fazer político, do nosso fazer social, as crianças possam viver as suas infâncias sem nenhum tipo de interrupção. A minha casa eu reforço o apelo, a sociedade também reforça o apelo, e a todos aqueles que ousam não ouvir ainda essa mensagem, Câmara, não posso atender. Eu peço que nos escutem e que vão além, que tomem as devidas atitudes, que entendam que a sua ação impacta, a sua denúncia impacta, a sua fala, o seu relato, porque ainda nesse minuto, nesse momento, muitas crianças, muitos casos não têm a devida atenção, como teve o caso do menino Henri. E nós estamos, sim, diariamente chorando. Nós estamos diariamente com o coração sangrando por todos aqueles meninos e meninas que não têm a chance de sobreviver, de viver, de serem salvos, de existir. Fica aqui registrada a nossa solidariedade à família, fica registrada a nossa solidariedade a todas aquelas outras mães, pais e familiares que também perderam seus filhos e que não tiveram a chance de que a justiça fosse feita. Por favor, o meu chamado às senhoras e senhores é que nós façamos cumprir o nosso dever. Não fujamos desse debate. Esse é o recado da mandata Thaís Ferreira para o dia de hoje. Obrigada. Obrigado, a nobre vereadora Thaís Ferreira. Seguindo o grande expediente, próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger.